A guerra está definindo o futuro neste exato momento. Eles não vão recuar por causa da economia. Eles sabem que vem sofrendo há muito tempo, por mais de 46 anos de sanções. E o que eles entendem agora é o seguinte: se não conseguirem resistir mais do que os Estados Unidos, tudo no país será destruído. Foi criado um site no Irã para as pessoas que querem se sacrificar pela defesa do país. Em apenas 4 dias, mais de 20 milhões de pessoas se registraram nesse site para se oferecer ao sacrifício. Eles estão prontos para dar a própria vida em defesa do Irã. O povo, o governo e os partidos políticos do Irã estão totalmente unidos contra os Estados Unidos e contra o que está acontecendo no Oriente Médio. Por isso eu diria que o governo iraniano nunca esteve numa posição tão forte como está agora. Eles têm o apoio total do povo iraniano neste momento. Todos os partidos políticos, da esquerda, da direita, do centro, estão unidos na mesma posição. A liderança, essa nova liderança, está muito conectada com todas essas pessoas dentro do governo e eles sabem exatamente o que querem com isso. Porque, coronel, a guerra não é algo pequeno que possa ser ignorado. Quando você é atacado, quando mais de 3.000 pessoas foram mortas durante essa guerra, a maioria civis, quando sua infraestrutura foi atingida por caças americanos e israelenses, destruíram fábricas farmacêuticas no Irã, escolas, hospitais, pontes. Isso não são questões pequenas que dá para ignorar. Isso é a própria existência de um país. Se eles não querem que isso continue acontecendo, é por isso que estão dispostos a sacrificar tudo para sair dessa guerra vitoriosos. Ser vitorioso não quer dizer que o Irã vai atacar alguém, mas que o Irã vai derrotar os Estados Unidos nos seus objetivos dentro do Irã. Eles queriam fazer uma mudança de regime no Irã. Quer dizer, ele parece sugerir aqui que se a gente não romper o bloqueio, o Irã vai tomar uma ação direta. Então, o que você acha que ele quis dizer com isso? Ele quer dizer, literalmente, que se o bloqueio continuar, a gente vai ter que enfrentar os Estados Unidos. Não importa se houver algum tipo de cessar-fogo com características israelenses na região, nós vamos reagir. Você tem uma noção de quanta paciência o Irã ainda teria, considerando os problemas reais que o bloqueio está causando para o povo iraniano? Quanto tempo eles aguentariam? 1 semana? 6 meses? Quero dizer, qual seria o seu palpite? Eu sei que você não está no processo de decisão, mas qual seria o seu palpite? Eu acho que parte disso tem a ver com os problemas que estão criando para a economia iraniana. Mas uma parte muito grande do que ele fala tem a ver com a dignidade do Irã. Significa que um país como o Irã, que é um país muito importante na Ásia Ocidental, não pode deixar que os Estados Unidos o humilhem no Golfo Pérsico com esse bloqueio. É por isso que sempre que há a possibilidade de uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, os dois lados, nos últimos 4 ou 5 dias, têm trocado tiros. A gente sabe que não existe cessar-fogo, coronel, quando se trata da realidade do Golfo Pérsico. E essa troca de fogo, esse confronto, vai aumentar com o passar do tempo. E é exatamente esse o ponto que o Mohsen Rezaei estava falando. Isso vai acontecer aos poucos, passo a passo. Mas no fim das contas, a gente vai acabar chegando a uma guerra total entre o Irã e os Estados Unidos. Levando em conta o bloqueio, levando em conta o que os Estados Unidos estão tentando fazer para humilhar o governo iraniano. Eles conseguiram manter essa comunicação, essas trocas, usando o Paquistão, o Mar Cáspio e outros meios. E a gente sabe que o bloqueio foi, de certa forma, eficaz em uns 10-15% do comércio iraniano que passa pelo Estreito de Hormuz. Mas o ponto principal é que a nossa dignidade está em jogo agora. A gente precisa reagir por causa da nossa dignidade. Não se trata apenas da pressão, nem da pressão econômica sobre a nossa economia.
Logo depois do cessar-fogo, esse que a gente está meio que vivendo agora, houve alguns comentários do lado iraniano dizendo algo como: olha, se o cessar-fogo for rompido e a gente voltar para uma guerra total. Porque naquele momento havia muitas ameaças dos Estados Unidos e de Israel. Nós temos novas armas que ainda não usamos. Agora, só na última semana mais ou menos, eu vi algumas contas no X dizendo que a China teria possivelmente fornecido mísseis de cruzeiro antinavio, além de radares e outros equipamentos que poderiam permitir ao Irã causar danos sérios à nossa frota naval na região. Você tem alguma informação sobre isso? Coronel, de alguma forma, o que aconteceu desde que o cessar-fogo foi anunciado é que o Irã melhorou muito o seu sistema de defesa aérea. Eles têm agora um novo sistema, que chamam de Arash, o arqueiro. E parece que eu ouvi alguns rumores no Irã de que até a Rússia quer comprar esse sistema de defesa aérea por causa do que está acontecendo na guerra contínua entre a Rússia e a Ucrânia. A gente já viu imagens do sistema de defesa aérea iraniano chamado Majid, na Armênia. A Armênia está usando o sistema de defesa aérea do Irã. Armenia is using the Iranian air defense system. And so what they have Então, o que eles tiveram durante essa guerra, desde o ano passado, em junho de 2025, e depois a segunda rodada em 28 de fevereiro deste ano, foi que o exército iraniano e a Guarda Revolucionária Iraniana, juntos, ganharam uma experiência que contribuiu muito para melhorar o sistema de defesa aérea e o entendimento deles sobre um novo tipo de guerra. Porque, basicamente, os Estados Unidos estão atacando o Irã usando a Força Aérea e a Marinha. Então, o sistema de defesa aérea cresceu muito e eles conseguiram aprimorá-lo por causa da integração. Isso quer dizer que eles já tinham as armas, mas era preciso integrar essas armas dentro de um sistema. E eles criaram esse sistema. É por isso que, nos últimos dias da guerra, antes do cessar-fogo, a gente viu as capacidades iranianas em termos de armamento. O funcionamento do sistema de defesa estava melhor. De uma forma impressionante. E isso melhorou muito depois, sabe, desde que o cessar-fogo começou. É o que eu tenho ouvido do lado iraniano. E eu não tenho motivo para duvidar disso, porque o Irã, as pessoas que estão falando desse jeito, não são gente da mídia tentando manipular a imprensa persa. Não é assim que o Irã funciona. Basicamente, é parecido com o que a gente vê na Rússia, o que a gente já tem visto lá. Eles não ficam se gabando de nada. Se tem, dizem, a gente tem. Se não tem, simplesmente não falam sobre isso. Então eu não tenho motivo para duvidar do que eles estão dizendo. So I have no reason to doubt what they're talking about. Então a grande questão agora é o que vai acontecer daqui para frente. Ninguém sabe o que o presidente Trump pode acabar dizendo nesse momento. Desculpa, acabei de receber uma mensagem de alguém que tem alguma informação sobre isso. Deixa eu ver. Interessante. É uma pessoa que diz ter conhecimento do que está acontecendo nessa reunião, agora afirma que a pressão sobre Trump para não escalar para uma operação militar é forte. E, ao mesmo tempo, parece que há mais pressão para que ele ceda em alguns pontos em relação ao Irã, o que estaria ganhando atenção até agora. Tomara que isso se confirme. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que o Irã precisaria, em 1 ou 2 pontos, para dizer, vamos continuar negociando, vamos manter a diplomacia e não voltar atrás? O que eles precisariam receber dos Estados Unidos, no mínimo, para dizer tudo bem, agora dá para a gente trabalhar juntos? No mínimo, os Estados Unidos precisam concordar com o que o Irã já definiu até agora sobre o Estreito de Hormuz. O primeiro ponto, o segundo ponto. Deixa eu colocar assim. O primeiro ponto seria o Líbano, o segundo é o Estreito de Hormuz, e o terceiro seria a liberação dos ativos iranianos congelados, 12 bilhões de dólares, que representam metade dos valores congelados até agora. Esses são, na minha opinião, os pontos mais importantes do lado iraniano neste momento. Quanto ao programa nuclear, eu não vejo o Irã tendo qualquer problema em declarar que não
não está buscando armas nucleares. problem declaring that they're not seeking nuclear weapons. They're prepared for that. They've been Eles prepared estão for that preparados even para isso. before this war started. Já estavam preparados para isso mesmo, antes dessa guerra começar. E eu acho que, antes de alcançar esses objetivos, a gente não vai chegar ao segundo passo, que seria o programa nuclear iraniano, e o que vai ser do futuro desse programa, ou do urânio enriquecido que o Irã tem, cerca de 400 quilos de urânio enriquecido. E não vamos ouvir nada sobre o programa nuclear do Irã antes de cumprir essas 3 etapas: Líbano, o Estreito de Hormuz e os ativos iranianos congelados. Certo é. Então isso meio que bate com o que alguns líderes do Irã têm dito por aqui, especialmente sobre o próprio Irã. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores reclamou disso. Acho que foi mais cedo. Sim, foi mais cedo hoje, no nosso horário. Ele disse que condenam os ataques aéreos de Israel contra o sul e o leste do Líbano e declararam que os Estados Unidos são cúmplices de todas as atrocidades. Então o governo mantém isso bem em destaque, deixando claro que a questão do Líbano está no centro das atenções. Olha, esse seria um dos pedidos mais difíceis de todos. Talvez o mais difícil, até mais do que a questão do dinheiro, porque isso significaria que o presidente Trump teria que dar uma ordem direta, sem rodeios, para o Netanyahu, e eles teriam que cumprir. Mas é difícil imaginar isso acontecendo. Carl, eu acho que para muita gente, quando o assunto é o Líbano, é importante entender por que o Irã insiste tanto nessa questão. O Líbano, para quem não conhece bem os movimentos de resistência, é o coração da resistência. O Líbano é tudo para a resistência. Quando os israelenses começaram a atacar Gaza e a Cisjordânia, foi o Líbano que se levantou, que reagiu, dizendo que Israel precisava fazer alguma coisa, recuar. Ou então, eles iriam atingir todos esses colonos na parte norte de Israel, como eles chamam. É por isso que atacaram o norte de Israel. Eles tentaram pressionar o governo israelense por causa do povo na Palestina. Eles não têm outro meio. E é por isso que o Irã não vai recuar. Não existe nenhuma chance de o Irã recuar nessa questão do Líbano. Mesmo se a gente olhar para o que está acontecendo hoje e para o que aconteceu com o Líbano depois do assassinato de Sayed Hassan Nasrallah, eles achavam que com esses assassinatos iam enfraquecer o Hezbollah a ponto de ele não conseguir voltar tão cedo à mesma posição, à mesma situação que tinha antes do assassinato. Mas não foi isso que aconteceu, porque a resistência faz parte do DNA deles. Eles lutam por causa da ocupação. Não é porque decidiram lutar, ou porque estão satisfeitos com o que acontece no Líbano. Não, eles não têm outra opção a não ser reagir. É preciso reagir. Quando outros países entram no seu território para tomar suas terras, para anexar isso a Israel, não tem como recuar diante dessas políticas. Eles têm que lutar. E o Irã não vai recuar no apoio ao Líbano. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque... Deixa eu voltar um pouco aqui. Vamos começar pelo assassinato do Soleimani, em 2020. Eu sei que a gente poderia ir muito além, mas vamos ficar nesse ponto. Desde aquela época, até talvez a destruição da embaixada iraniana na Síria, que foi atacada pelos israelenses, a reação do lado iraniano foi, em geral, bem contida. Parecia que eles estavam sempre tentando entender como trazer a situação de volta para algum tipo de estabilidade. Mas me parece que talvez com a Operação Martelo da Meia-Noite, e com certeza com essa última, houve uma mudança profunda, talvez até uma virada completa, na forma como o Irã enxerga tudo isso. Que eles não vão mais voltar àquela postura anterior. Você pode me explicar que tipo de mudança foi essa e, a partir disso, o que a gente pode esperar do Irã na região daqui para frente? O assassinato de Qasem Soleimani, o general Qasem Soleimani, teve um impacto muito profundo na sociedade iraniana, porque ele não era, sabe, um cara comum, nem um general comum. Ele era uma figura extremamente importante dentro do Irã e também fora do país.
E a forma como Donald Trump o assassinou, ele estava em uma visita diplomática ao Iraque, tentando ajudar, aliás. De certa forma, ele estava cooperando e tentando trazer um pouco de equilíbrio para a região, para acabar com as guerras. Naquela época a gente tinha o Estado Islâmico, o ISIS, e toda aquela complexidade. Ele fez de tudo, coronel, para derrotar o Daesh, para derrotar o ISIS. Muita gente no Ocidente chama de ISIS, mas no Irã chamam de Daesh. E ele foi o responsável, porque quando se fala na derrota do ISIS, muita gente discute se foi a Rússia, se foram os Estados Unidos. Many people are arguing it was Russia, the United States. Russia helped a lot using their fighter jets. A Rússia ajudou muito com o uso dos caças, mas o que foi feito no campo de batalha, no chão, que era na verdade a parte mais importante daquela missão, foi conduzido por Qasem Soleimani. Foi ele quem derrotou o Daesh na região. E quando o povo curdo, no norte do Iraque, no Kurdistão iraquiano, foi atacado pelo Daesh e não tinha ninguém para defendê-los, eles chamaram os Estados Unidos. Os americanos disseram que levaria tempo para chegar lá e ajudar. Então, eles ligaram para o Soleimani e disseram: "A gente precisa de você, e precisa agora." E ele imediatamente enviou forças para combater o Daesh e o ISIS. Essa é a importância do general Soleimani para toda a região. Por isso, não foi apenas uma perda para o povo iraniano. Foi uma perda para toda a região. Muita gente diz que ele estava dificultando a vida dos soldados americanos. Mas toda a missão dele, o que ele tinha em mente, era acabar com a agenda israelense na região. Ele via o Estado Islâmico como parte dessa agenda, porque o caos no Oriente Médio era resultado do ISIS, dessas pessoas que estavam matando gente na Síria, no Iraque, em toda a região. Eles estavam destruindo tudo. Você lembra daqueles dias? Pois é, e todos juntos, os Estados Unidos, o Irã, a Rússia, todos eles derrotaram o ISIS depois daquela guerra. Mas aí vem o Donald Trump e assassina justamente o cara que tinha derrotado o Daesh no campo de batalha. Isso foi devastador para os iranianos. Eles não entendem. Por isso, não acreditam em nada do que o Donald Trump tenta divulgar. Eles não confiam no governo Trump. Não confiam no que o Donald Trump fala. A principal referência deles quando se trata de entender o que se passa na cabeça das pessoas no Ocidente vem de Israel. É Israel que está dizendo qual é a agenda. É Israel que está dizendo qual será o próximo passo, não o governo Trump, nem o próprio Donald Trump. E o resultado, para ser sincero, mostra isso pra gente. Quantas vezes o Trump disse que a guerra ia acabar nas próximas 24 horas? Que a guerra ia... Ele ficava repetindo o mesmo tipo de discurso. É por isso que ninguém confia no Donald Trump no Irã. Sim, na verdade eu acabei de fazer um programa sobre isso hoje de manhã, exatamente sobre esse tema. Eu mencionei muitas dessas coisas, tudo o que foi dito e também o que não aconteceu depois. Mas onde está o Irã agora? O que a gente pode esperar do Irã nos próximos 10 ou 20 anos em termos de envolvimento na região? O que está acontecendo com o caso do Estreito de Hormuz? Eu acho que o ponto principal do Estreito de Hormuz, do ponto de vista dos iranianos, muita gente está dizendo que o Irã vai cobrar $2 milhões por navio-tanque. Mas isso é um detalhe secundário para eles. O que o Irã realmente vê no Estreito de Hormuz é uma oportunidade de aproximar todos os países da região para tentar construir algum tipo de entendimento. Se os países do Conselho de Cooperação do Golfo dependem do Irã, eles precisam entender que as bases americanas não vão voltar a ser como eram antes dessa guerra começar. O objetivo principal dessas bases sempre foi serem usadas contra o Irã. Se eles querem ser vizinhos do Irã, vizinhos confiáveis do Irã, ou ter algum tipo de cooperação, entendimento mútuo, paz e prosperidade para a região, eles precisam entender que a gente tem que ter algum tipo de estrutura de segurança. Eu não sei como isso vai ser definido. Não sei, porque o governo do Paquistão, pelo que me parece, está desempenhando um papel muito importante com o passar do tempo.
Eles estão se comunicando com os americanos, com os iranianos, com os chineses, e a gente sabe que eles têm algum tipo de acordo militar com a Arábia Saudita. Então, será que isso vai trazer alguma mudança para o Oriente Médio? So is that going to bring some sort of change to the Middle East? Is that going to help the whole region? Isso vai ajudar a região toda a chegar a algum tipo de entendimento? Se o Irã for atacado, vocês não vão estar numa posição melhor do que a Arábia Saudita. Catar, vocês também não vão sair ganhando atacando o Irã. Então, se esse for o entendimento geral na região, ninguém vai facilitar ou ajudar os Estados Unidos ou Israel a atacar o Irã. Esse é o ponto. O Irã não quer, se os Estados Unidos quiserem atacar o Irã, eles podem fazer isso a partir de Israel ou de outros lugares, mas não podem usar os países do Conselho de Cooperação do Golfo contra o Irã. Se isso acontecer de novo, o Irã vai destruir tudo nesses países. Eu acho que nesse momento, a comunicação entre o governo do Irã e os países do Conselho de Cooperação do Golfo tem um ponto central. Se vocês não confiam em nós, se acham que existe algum tipo de ameaça vinda do Irã, mostrem de onde vem essa ameaça. Onde foi que atacamos vocês antes dessa guerra começar? Se isso não aconteceu, então vocês não podem ser usados contra nós. Se usarem vocês para nos atacar, nós vamos atacar vocês. Vamos destruir tudo nos seus países. E o primeiro ponto seria o Estreito de Hormuz. Vamos fazer de novo. Vamos fechar o Estreito de Hormuz. Isso vai causar um enorme prejuízo para sua economia. E nós vamos destruir a infraestrutura de vocês, do mesmo jeito que os Estados Unidos e Israel tentaram fazer com o Irã. Mas, se pioneer won't war, tem nada de simplesmente. Nice. Vai ser uma região próspera e pacífica para todos os países que fazem parte dela. Olha, eu apoio qualquer coisa que acabe com a guerra e traga prosperidade para muita gente. E a gente precisa que essa guerra chegue ao fim. Nos últimos minutos que temos aqui, vou pedir para o Gary vir se juntar a nós. Ele tem alguns comentários interessantes, porque tem mais um assunto que queremos discutir e que está nas notícias. Segundo o jornal The New York Times, pelo menos foi lá que saiu primeiro, aparentemente Jared Kushner e Steve Witkoff disseram algo como: e se a gente criasse um projeto de lei especial? Pelo que parece, é isso que o presidente Trump está sugerindo. Um programa de reconstrução de 300 bilhões de dólares em Teherã, que acabaria enchendo os bolsos deles. O que você acha disso? Danny, o puro gênio do Trump finalmente está vindo à tona. A gente estava esperando, né? Quando é que ele ia jogar a carta dele? Tá aí. Lindo. Exatamente. O lindo. Você sabe, ele está construindo o salão de baile, o mais bonito do mundo. E sabe o que ele está planejando fazer em Gaza? Vai pegar a mesma fórmula e levar direto para o Irã. E os dois gênios por trás disso? O Kushner. Eles vão conseguir, Danny. Vão usar os mesmos empreiteiros e construir do mesmo jeito que em Gaza. É uma fórmula perfeita. Quer dizer, o que poderia dar errado? Quer dizer, tenho certeza de que isso seria recebido de braços abertos. Você não acha? Pode ter sido antes dessa guerra começar, porque é disso que eu quero que você fale. A gente ri e faz piada disso agora, mas você disse que antes da guerra talvez essa não fosse uma ideia tão absurda assim. Pode explicar melhor? Antes dessa guerra começar, havia pessoas no Irã que queriam algum tipo de cooperação entre o Irã e os Estados Unidos. A ideia era que os Estados Unidos pudessem investir na economia iraniana e, de alguma forma, nas instalações e no setor de energia do país. Mas o que o Jared Kushner e o Steve Witkoff estão falando, a reconstrução da infraestrutura do Irã, o Irã não precisa disso. Eu não vejo dessa forma. Agora, quando se trata de energia, esse era o pensamento antes da guerra. Hoje, eu acho que ninguém acredita que seja possível chegar a algum tipo de acordo realmente significativo entre o Irã e os Estados Unidos, que leve uma cooperação desse tipo entre os dois lados. É parecido, mas, na minha opinião, isso não vai acontecer.
wishful thinking, in my opinion. That's not going to happen. Eu gostei da sua visão sobre isso, porque quando eu vi aquela manchete, minha queixo caiu. Eu pensei, peraí, são os mesmos dois caras que foram negociar essa guerra, que diziam que a gente estava buscando uma solução, e de repente puxaram o tapete deles. Em que mundo esses mesmos dois caras podem se beneficiar financeiramente depois de tudo isso? E pelo visto, o Trump realmente achava que sim. There is no way they let Steve Witkoff. Não tem como deixarem o Steve Witkoff e o Jared Kushner irem para o Irã para investir em qualquer coisa. É impossível para eles, porque veem esses dois caras como agentes israelenses e não querem ter nada a ver com Israel. Nada a ver com Israel mesmo. Essa é literalmente a posição do governo iraniano, da liderança iraniana. E é por isso que eu acho que isso é só um desejo da parte deles, uma ilusão. That's why I think that is wishful thinking on their part. Bom, parece que tem muito pensamento desejoso aí. Última pergunta. Você disse algo antes, e eu queria que você, não sei, talvez esclarecesse ou desenvolvesse um pouco mais. Você mencionou que por causa das declarações do Jonathan Pollard, o Irã pode em algum momento dizer: nós vamos sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP. Isso teria implicações bem sérias, porque praticamente todo mundo no Ocidente diria, então vocês vão correr atrás da bomba. Como é que isso poderia acontecer? E você acha que eles realmente tomariam essa decisão? Eu acho que tudo depende da situação atual entre o Irã, os Estados Unidos e toda a região, do jeito que Israel está tentando aumentar a tensão. Vamos supor que os Estados Unidos tentem fazer alguma coisa por meio de negociações, enviando mensagens para o Irã. Essas mensagens indo e voltando. Se eles conseguirem chegar a algum tipo de, digamos, cessar-fogo permanente, eu não chamaria isso de acordo ou tratado. Seria mais um cessar-fogo permanente. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos não vão atacar o Irã. Porque se atacarem, vão ver o que aconteceu ontem se repetir. They're going to see the way it was yesterday. Like yesterday, Iran attacked the American base in Kuwait. Ontem, por exemplo, o Irã atacou a base americana no Kuwait. Isso foi um sinal para os Estados Unidos. Se eles fizeram isso, o Irã pode atacar esses países de novo e de novo. Então, o que mais pode ser feito, na minha opinião, para que o Irã decida ou mude de ideia em relação ao programa nuclear, caso queira produzir armas? Tudo depende do nível de escalada. Eu diria que, neste momento, eles não sentem que precisam de armas nucleares. Agora, eles não precisam disso. O que eles precisam é sair do TNP, porque não veem essa situação como uma ameaça existencial ao Irã. Eles acreditam que poderiam derrotar Israel e os Estados Unidos de forma convencional, numa guerra tradicional. Por que eles estão usando essas armas convencionais? É por isso que eles não precisam de armas nucleares. Se eles sentirem que Israel está tentando fazer algo contra o Irã com o uso de armas nucleares, nem precisa se usar, só preparar. Se a inteligência e o governo entenderem que há algum tipo de plano para esse tipo de ataque, eles vão agir o mais rápido possível. E vão anunciar isso. Não vai ser algo feito nos bastidores. Não. Eles vão anunciar que vão sair do TNP e que vão produzir armas nucleares. Não vai ser algo escondido, sem aviso. Bom, vamos torcer para que a gente não chegue a esse ponto. Acabei de confirmar com a minha fonte aqui há pouco, e pelo que parece, as opções que o presidente Trump tem agora são basicamente duas. Uma é ver se ele consegue encontrar um caminho plausível para oferecer o suficiente para o lado iraniano, de modo que eles aceitem e avancem para algo como você mencionou, um tipo de quase cessar-fogo. Não seria um acordo formal, mas sim uma pausa nas hostilidades por um tempo. E se ele não conseguir, a outra opção é simplesmente empurrar o problema para frente e manter o bloqueio como está. Então, minha última pergunta para você é a seguinte: se esse for o desfecho, e eu diria que é o mais provável, porque não consigo imaginar o Trump, politicamente, concordando com qualquer coisa que o lado iraniano exija, especialmente aquelas condições que eles já disseram que não são negociáveis. Quanto tempo o Irã vai esperar antes de tomar uma atitude por conta própria
e tentar forçar a situação a se resolver? Depende do que acontecer. A situação no Golfo Pérsico é muito instável, coronel. Pode acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana ou até daqui a um mês. Tudo depende do que estiver acontecendo por lá. Porque vamos supor, se tentarem atingir petroleiros ou embarcações iranianas, qual seria a reação do Irã? E até onde eles iriam? No campo de batalha, tudo é imprevisível, na minha opinião. Pode começar já amanhã ou na semana que vem. A situação é muito volátil. Por isso eu acho que o que é certo, na minha opinião, é que esse bloqueio vai representar uma escalada. Significa escalada. Isso significa uma escalada para uma guerra total entre o Irã e os Estados Unidos. E isso vai ser, a gente está voltando para o mesmo tipo de situação que existia durante a guerra. Essa vai ser a escalada. Os dois lados, um atacando infraestrutura, o outro, atingindo alguma infraestrutura no Irã e o Irã revidando em outros países. Esse é o tipo de mentalidade que existe agora no Irã. Eles sentem que não precisam escalar o conflito porque têm domínio na região. Não precisam atacar ninguém. Mas se os Estados Unidos atacarem, eles podem responder de forma adequada. É assim que eles têm a situação nesse momento. Bom, acho que a gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Pelo que tudo indica, o presidente Trump deve fazer algum tipo de anúncio nesta tarde, e a gente vai acompanhar isso, seja aqui no canal ou em... Isso não vai mudar. Desculpe interromper você. Vamos supor que Donald Trump anuncie que conseguimos algum tipo de acordo. Isso não vai mudar a realidade, coronel. A guerra vai continuar enquanto Israel estiver atacando o Líbano. Parece que esse é o ponto central de tudo. E enquanto isso continuar acontecendo, o resto é só barulho de fundo. Bom, vamos ver o que acontece e vamos ver se o presidente Trump algum dia cede a isso. Só lembrando para todo mundo, acessem o Dialogworks para ver mais do Nima. Ele tem um conteúdo excelente lá. Eu até já usei algumas coisas de lá no nosso programa, porque sempre tem ótimas entrevistas e ótimos pontos de vista. Muito obrigado por estar com a gente hoje, Nima. Sempre um prazer. Prazer enorme, Tom. E a gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Vocês sabem que a gente não tem patrocinadores, porque a gente odeia encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então mostra um pouquinho de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta.